Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que prometeu e está cumprindo. Vai buscar os destaques do futebol brasileiro, os jogadores que chamaram atenção na temporada 2025. O Flamengo tá mirando, vai tentar. Foi assim com o Vitão, conseguiu a contratação, o jogador destaque do Internacional, estava muito próximo de assinar com o Cruzeiro, o Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou o Vitão. Tentou o Caio Jorge, jogador destaque do Cruzeiro, inclusive artilheiro do Campeonato Brasileiro 2025. Não conseguiu a contratação, mas tentou, e tentou firme, de maneira agressiva. É porque o Cruzeiro, hoje, uma SAF, não precisa de dinheiro, porque se tivesse precisando de dinheiro, certamente teria vendido. E agora, o Flamengo está em cima de um outro jogador destaque do futebol brasileiro, que é Marcos Antônio, destaque do São Paulo. O Flamengo fez proposta oficial, negociação em andamento, mas envolve um outro jogador que está na mira do São Paulo, o Alan. Ou seja, são 4 partes: Flamengo, São Paulo, volante Alan, que recebeu telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians, mas quer ir para o São Paulo, e o Marcos Antônio, jogador que o Flamengo tem a informação que toparia deixar o São Paulo para se transferir para o Flamengo. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação, todos os bastidores. Já vou dar um spoilerzinho, nada vai ser resolvido antes do dia 14. Hoje é dia 7, como assim, Vene? Uma semana de espera? Calma, eu vou explicar para vocês tudinho no vídeo de agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai ultrapassando fronteiras Brasil afora. Brasil não, mundo afora, porque eu sei que muita gente que mora no exterior, Austrália, na Europa, tem vários países que as pessoas ficam comentando aí, eu fico muito feliz com isso. Obrigado a todos, vamos para mais um vídeo com muitas informações de Flamengo. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, trazer aqui uma apuração que hoje, por acaso, eu acabei descobrindo, que foi uma apuração junto à diretoria do esporte. Eu publiquei o seguinte: em nenhum momento o Leão reduziu a pedida para vender o volante Zé Lucas, promessa da base do clube, jogador de 17 anos, joga muita bola. Pelo contrário, o Porto ofereceu há alguns dias 8 milhões de euros e o Sport recusou pedindo 15 milhões de euros. No fim de 2025, ou seja, alguns dias atrás, ainda na última gestão do Sport, porque teve troca de presidente lá, o Leão recusou 5 milhões de euros do Flamengo para vender o garoto volante de 17 anos. E preste atenção nesse jogador, Zé Lucas, joga muita bola. Gostei do movimento do Flamengo em tentar a contratação desse jogador. Não sei se vale 15 milhões de euros, mas é o que o Sport bate a mesa e pede. Vamos ver, a gente vai acompanhando, porque eu acho que o Flamengo não desistiu desse jogador, não. Por falar em jogador, tem jogador chegando ao Flamengo, que é o Vitão, e o Flamengo confirmou nas redes sociais, nos grupos aqui de WhatsApp, que nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, lá no Ninho do Urubu, o diretor de futebol José Boto fará a apresentação oficial do zagueiro Vitão, seguida de coletiva de imprensa com o jogador. Então, o Vitão, como nós trouxemos aí no último vídeo, chega aqui ao Rio de Janeiro de maneira definitiva amanhã, dia 8 de janeiro, quinta-feira, e no dia 9 será apresentado por José Boto. Inclusive, o José Boto chegará nesse dia mesmo, pela manhã, e ele vai direto ao Ninho do Urubu e na parte da tarde vai fazer a apresentação oficial do Vitão. Por falar em Vitão, cara, tá engraçado isso, porque vocês sabem que o Flamengo tentou o Vitão em outras oportunidades. Na ocasião, a gente noticiou que o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. E aí, quando o Internacional divulgou, no dia 22 de janeiro de 2025, que o jogador usaria a camisa 4 e não mais a 44 lá no Internacional, e eu vi muita gente me marcando, muito torcedor do Colorado me marcando. Vene, vem ver isso aqui, olha o jogador, ele vai continuar no Internacional, ele nunca vai jogar no Flamengo. Aí eu fui e botei um olhinho assim, oiê, tipo, comentando e debochando desses torcedores, porque, gente, na boa mesmo, o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. Agora, ele preferiu vir para o Flamengo, brigar pela titularidade, sendo que no Internacional ele seria titular absoluto. Parabéns à postura do Vitão,
E a esses torcedores do Colorado eu apenas lamento, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece e vocês pouco ficam sabendo, tá? Agora, por falar em bastidores, vamos trazer todos os bastidores envolvendo Flamengo, São Paulo, volante Alan e Marcos Antônio. O que aconteceu? Vocês sabem, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui, que o São Paulo quer contratar o Alan por empréstimo. E estava aquele lenga-lenga, porque o Flamengo não tinha dito nada, o São Paulo só esperava uma resposta do Flamengo para saber se poderia fazer uma proposta. O Flamengo falou, beleza, faz a proposta aí. E chegou a proposta nessa quarta-feira lá para o Flamengo, de empréstimo, e o São Paulo toparia botar ali a obrigação de compra através de meta, e aí de maneira escalonada, digamos assim. Por exemplo, jogando 100 jogos, a gente compra 30% dos direitos econômicos e assim por diante. Beleza, o Flamengo falou, não, a gente topa fazer, tranquilo. Só que a gente quer o Marcos Antônio, jogador de vocês aí, que se destacou, e a gente tem informação que o Marcos Antônio toparia jogar com a camisa do Flamengo. E por que o Marcos Antônio toparia? Porque o José Botto, atual diretor do Flamengo, tem uma relação muito próxima com o Marcos Antônio. Porque o José Botto, nos tempos de Shakhtar, inclusive é a mesma situação do Vitão, na época que ele era chefe de scout do Shakhtar, foi ele que, entre aspas, achou o Marcos Antônio e acabou levando o Marcos Antônio para o Shakhtar. Ele jogou pelo Shakhtar entre as temporadas de 2018 e 2022, depois ele foi para a Lazio. E aí o José Botto tem a informação, inclusive já conversou com os empresários do Marcos Antônio, teria negócio, o Marcos Antônio toparia, para ele não seria nenhum problema. E aí o Flamengo avisou o São Paulo, José Botto avisou ao Rui Costa, diretor do São Paulo. É isso, vocês querem um ala, mas beleza, vamos fazer um troca-troca, um bem bolado aí, porque nós queremos o Marcos Antônio em definitivo. A questão é, lá no São Paulo, está uma crise danada na política do clube, porque no dia 14 será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. E até lá, a diretoria não quer fazer nenhum movimento que possa prejudicar de uma maneira extremamente negativa nessa situação do impeachment, porque o Marcos Antônio é jogador, assim, muito destaque do São Paulo, a torcida ia cair em cima da diretoria se o Marcos Antônio fosse vendido. Ou seja, se o Marcos Antônio é vendido ou negociado para o Flamengo antes dessa votação do impeachment, na cabeça deles, a chance do impeachment acontecer vai ser ainda maior, porque a repercussão seria extremamente negativa. E aí o São Paulo respondeu, olha, até o dia 14 a gente não vai definir nada. Isso foi dito para os empresários do Marcos Antônio, isso foi dito para os empresários do Alan. Por quê? O Alan também não será emprestado ao São Paulo até o dia 14, porque o Flamengo não tem pressa nenhuma, pelo contrário. O Flamengo fala, beleza, vocês precisam mais do Alan nesse momento, que propriamente a gente precisa negociar o Alan. O Alan pode ficar aqui. Então, até o dia 14, o Alan não será emprestado ao São Paulo. O Marcos Antônio não vai decidir, o São Paulo não vai decidir se negocia o Marcos Antônio com o Flamengo e vai ficar nesse compasso de espera de pelo menos até o dia 14. Detalhe, o Alan recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians atualmente. Por quê? O Dorival Júnior perdeu jogadores para essa posição, inclusive o Maicon, destaque no time do Dorival, ele não vai ficar no Corinthians em 2026, ele está indo para o Atlético Mineiro. Então o Dorival Júnior está em busca de jogadores para a posição e viu no Alan uma oportunidade de, quem sabe, conseguir um empréstimo junto ao Flamengo. Mas o Alan respondeu, não, eu já estou conversando com o São Paulo. Enfim, os empresários do Alan já estão conversando com o São Paulo. Então, a situação hoje é essa. Até o dia 14 não resolve nada, mas o Flamengo vai causar um certo tumulto nos bastidores do São Paulo. Por quê? Já mexeu com a cabeça do Marcos Antônio. Mas, Veneu, o Marcos Antônio não é da Lazio? Não mais. Porque ele foi emprestado ao São Paulo com metas de obrigação de compra se essas metas fossem batidas. E nós já explicamos aqui, essas metas foram batidas em minutagem de jogo, o São Paulo foi obrigado a comprar o Marcos Antônio junto à Lazio por 4,5 milhões de euros por 80% do jogador. Então, é exatamente isso. O Flamengo quer o Marcos Antônio definitivo e sabe que o jogador toparia, o São Paulo quer o Alan e sabe que o Alan toparia, mas até o dia 14 nada será definido.
Porém, a confusão já foi causada nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está revoltada com essa possibilidade de liberação do Marcos Antônio, tá? Imagina se isso acontecesse antes do dia 14. Vamos ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos e vamos trazer aqui para vocês tudo, todos os bastidores dessa situação aqui no canal Vini Casagrande. Valeu? No vídeo de agora a gente vai trazer um resumão de tudo que aconteceu aí envolvendo o Flamengo, o mercado da bola, o mercado de transferência, nessa terça-feira, dia 6 de janeiro, e tem mais um nome sendo especulado no Flamengo, e mais um jogador destaque de uma equipe daqui do futebol brasileiro. Trata-se de Breno Bidon, jogador que se destacou pelo Corinthians nessa temporada, campeão da Copa do Brasil, jogando bem, campeão do Campeonato Paulista, enfim, a gente vai trazer a informação envolvendo esse suposto interesse do Flamengo. Tem também data de Vitão chegando ao Rio de Janeiro, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa semana, a gente vai trazer essa informação. José Boto, que está na Europa também, já tem data prevista. E comemore, nação, o zagueiro Pablo não é mais do Flamengo, ele foi anunciado por um clube, e a gente vai trazer que clube é esse. E tem também 2 times do futebol do exterior interessados em Léo Pereira. E o Flamengo? Qual será a postura do Flamengo? O zagueiro Pablo não é mais do Flamengo, o contrato chegou ao fim e ele foi anunciado pelo São Bernardo. Então, torcedor rubro-negro, aquela brechinha na folha salarial será vista pela diretoria do Flamengo, porque o Pablo, ele tinha um alto custo mensal, um jogador que chegou ao Flamengo com o status de titular. Na ocasião, Fabrício Bruno chegou com o status para ser reserva dele, e a gente viu acontecer aquilo que eu particularmente não imaginava. O Fabrício Bruno comeu a bola e o Pablo não jogou absolutamente nada mesmo. Então, o Flamengo agora vai ter esse alívio salarial com a saída do Pablo. E por falar em zagueiro, o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, tá? Dia 8 de janeiro. Ele foi comunicado já pela diretoria do Flamengo para chegar nesse dia à cidade maravilhosa, já recebeu as passagens, não tendo nenhuma mudança, nenhuma alteração nesses voos, ele chega para se apresentar e iniciar sua trajetória no Flamengo. Lembrando que durante as férias ele fez um bate-volta aqui no Rio de Janeiro, fez os exames médicos, foi aprovado já, deixou tudo adiantado e agora ele começa a treinar normalmente com os demais companheiros. A reapresentação dos demais jogadores será no dia 12, mas ele tem atividades previstas no Ninho do Urubu já no dia 9, tá bom? E por falar em dia 9, será a mesma data que o José Boto tem chegada prevista ao Rio de Janeiro. A mesma situação. Se nada mudar ali na situação dos voos dele, tendo alguma alteração, o desembarque dele será no dia 9. Vene, ele está em Portugal até hoje, não está trabalhando. É óbvio que ele está trabalhando. Então, tanto é que fez a renovação de contrato do Filipe Luís lá em Portugal, contratou o Vitão também lá de Portugal, e há quem diga que ele vai aos jogos lá em Portugal para analisar jogadores. Eu, particularmente, acho que não é para isso, não é achar também, é através de informação no Flamengo. Fala, Vene, o Boto ele não precisa ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador. Ele, junto com o Filipe Luís, eles vão por questão de relacionamento e também porque esses caras são viciados em futebol, tanto é que eles estão assistindo tudo até segunda divisão do Campeonato Português. Eu vou ser muito sincero, não vejo nenhum problema nisso. Os caras gostam de assistir futebol, estão lá. Qual o problema? Não necessariamente foram observar um jogador. E eu espero que não estejam mesmo observando um jogador da segunda divisão do Campeonato Português. Hoje o sarrafo do Flamengo está aqui, ó, muito alto. E por falar nisso, para manter o sarrafo alto, a diretoria do Flamengo não foi só no discurso não, tá? Recentemente a gente viu uma apresentação do presidente BAP aos conselheiros do Flamengo. Essa apresentação foi transmitida ao vivo pela Flamengo TV e durante essa apresentação, uma parte das finanças, o BAP avisou aos conselheiros. A boa notícia para 2026 diferentemente do que aconteceu em 2025, nós não vamos precisar vender jogadores, ter receita com venda de jogadores para reforçar o elenco. Lembrando que em 2025, essa receita em venda de jogadores foi recorde da história do clube. O Flamengo vendeu muitos jogadores. Vamos lá, Gerson, Wesley, todos com cifras bem altas. Nessa temporada, a promessa é manter o elenco e ser agressivo no mercado.
E não foi só na teoria, na prática está sendo assim. Qual clube brasileiro teria condições de chegar no Cruzeiro e oferecer 24 milhões de euros, mais um jogador que é o Everton Cebolinha, extremamente valorizado, na visão da diretoria, 8 milhões de euros, totalizando 32 milhões de euros. Só o Flamengo. O Flamengo está sendo agressivo. Qual clube poderia chegar e tirar o Vitão de dentro do Cruzeiro? Porque o Vitão estava contratado pelo Cruzeiro. O Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou. E, na prática, também tem o discurso de não vender jogadores importantes. Por quê? O Flamengo recebeu ligação de 2 clubes interessados em Léo Pereira. Cruz Azul, do México, e o West Ham, da Inglaterra. Esses 2 times estavam extremamente interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para tentar a contratação de Léo Pereira. E a resposta do Flamengo foi: esquece, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender jogador considerado titular, jogador importante pelo técnico Felipe Luiz. A única forma de esse jogador sair do Flamengo é pagando a multa rescisória. E eu tô falando isso para vocês porque eu tava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo. Essa pessoa, eu falei, cara, brinquei, preciso de notícia e tal. Essa pessoa falou, beleza, você tá precisando de notícia? Eu vou te contextualizar sobre uma situação. Sabe o discurso do BAP? Na prática, a gente está fazendo isso. E me deu esse exemplo do Léo Pereira. Cruz Azul do México, o West Ham interessado no jogador. E olha, se chega forte, eu não sei se o jogador toparia ou não sei mesmo. O jogador não vai para a seleção brasileira, o que é lamentável, né? Porque o Carlo Ancelotti, ele deveria ao menos convocar o Léo Pereira para observar o jogador, porque o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola. Além disso, fisicamente, chamou atenção. Não se machuca, recuperação rápida, pouco desfalcou o Flamengo por conta de suspensão. Pelo contrário, Felipe Luiz forçou ao máximo o Léo Pereira e o Léo Pereira deu conta. Então, resumo da ópera, o Flamengo vai manter os seus principais jogadores e vai ser agressivo no mercado. Vai ter gente se espantando, vai ter gente sugerindo que um titular saia, que é o caso do Pedro, já estou vendo pessoas falando isso. Como é que vai ficar o Pedro, o Flamengo, investindo para contratar um centroavante? Olha só, se o jogador ele não tem capacidade de brigar pela titularidade, não se garante, ou quer vaga cativa, que peça para sair. O Léo Pereira eu tenho certeza que se garante. E se ele continuar jogando o que ele jogou em 2025, titular absoluto. Então, o Flamengo avisa, Cruz Azul, West Ham, não tem negociação no Léo Pereira. E nem adianta jogador falar que quer, que isso, aquilo, é multa rescisória, tal como foi com Gerson. E para finalizar nosso vídeo, a notícia do dia aí, Flamengo interessado em Breno Bidon. Gente, perguntei para essa mesma pessoa do Flamengo, falou, menino, não tem nada, inclusive falou até um palavrão. Se eu ficar desmentindo essas M's, eu não trabalho mais. Então, assim, pelo que me relataram, inclusive entrei em contato com o Vessone, que é jornalista que é lá do site Meu Timão. Um abraço para o Vessone, faz um grande trabalho na cobertura do Corinthians, e ele também me disse, aqui no Corinthians estão negando, não chegou nada para o Corinthians, então, até o momento, não tem nada. Outra informação que surgiu aí, galera, dando conta que o São Paulo tem conversas avançadas com o Flamengo, não tem, tá? O São Paulo sabe do interesse do volante Alan para se transferir para o Tricolor, mas o Flamengo até o momento não virou e falou assim, vamos abrir negociação, não. O Flamengo está empurrando com a barriga, estilo banho-maria, foi o termo utilizado pela pessoa que acompanha ali a carreira do Alan. Falou, até o momento, sem novidade, inclusive acabou de me responder, não estou sabendo nada disso também, então não tem nada. Eu espero que o Flamengo fale logo com o São Paulo, porque tem que negociar o Alan. O volante Alan ele tem um alto custo e nada contra o jogador, mas não dá mais para insistir. E o Felipe Luiz também já mostrou que não quer insistir. E a gente fala muito em folha salarial, em alto custo. O volante Alan ele tem um alto custo para o Flamengo. Chegou a custar titular também. Depois do São Paulo ele pedir, espernear. Aí quando ele chegou ao Flamengo, o São Paulo em determinado momento chegou a improvisar Davi Luiz de volante. Vocês lembram disso? Meu Deus, muita loucura. Valeu, galera!
Essas são as informações de momento. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!